O Conselho Fiscal descobriu que o síndico está retirando juros de inadimplentes e até fazendo novos acordos, dando abatimento nas taxas condominiais em atraso. Pessoal, a pergunta é, existe vedação legal que proíba o síndico de realizar esse tipo de procedimento? E qual é a lei que eventualmente responsabiliza o síndico caso ele proceda dessa forma? Vou explicar e, ao final, deixar uma dica de como o síndico pode resolver esses problemas sem se dispor com os inadimplentes. Eu sou o professor Juraci Soares, expert em gestão de condomínios. Se você precisa organizar o seu condomínio, na descrição desse vídeo eu deixo as opções de contato direto comigo. Vamos lá! Para respondermos a pergunta, temos que examinar o que dispõe o Código Civil em seu artigo 1336, inciso 1. São deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição encontrada na Convenção. No mesmo artigo 1336, no seu parágrafo 1º, o Código Civil ainda arremata. O condômino que não pagar a sua contribuição fica sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previsto na Convenção, juros de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Pessoal, em primeiro lugar, é preciso afirmar que o condomínio, da mesma forma que qualquer credor, não é obrigado a aceitar proposta de parcelamento do débito. Mas se o condomínio decidir aceitar acordo de parcelamento, eu estou falando de parcelamento, não estou falando de acordo de dispensa de qualquer valor, nem de juros, nem de multa. E, obviamente, principalmente do valor principal, né? Então, se o condomínio decidir aceitar acordo de parcelamento, esse acordo deve ser autorizado em assembleia, firmado por escrito, elaborado por um advogado e registrado em cartório. Tudo isso, pessoal, para gerar segurança e garantir esse documento como prova em situações futuras. Nesse acordo ainda devem constar a confissão de dívida e a forma de quitação do débito. Obviamente, para a quitação do débito, devem estar inseridos os acréscimos previstos na legislação. É necessário sempre repetir a exaustão, pessoal. O dinheiro não pertence ao síndico, e sim ao condomínio. Então o síndico não pode abrir mão do que não é seu, nem tem autorização para isso. Porque se o síndico concede desconto ao inadimplente, ele não só prejudica os que pagam em dia, mas ainda estimula uma inadimplência futura. Imagina aquele vizinho que pagou em dia, agora vai pensar duas vezes. Se viaja, se troca de carro ou paga condomínio em dia. Até porque ele sabe que se atrasar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai pagar parcelado e ainda pode negociar um abatimento na sua dívida total. Em resumo, a proposta de acordo de parcelamento deve partir do devedor e nunca do condomínio. Segundo, para formalizar qualquer acordo, recomenda-se que o síndico aprove esse acordo na Assembleia. Terceiro, se for autorizado pela Assembleia, deve ser firmado por escrito, registrado em cartório, inclusive constando da ata da AGE que autorizou esse acordo. Quarto, se houver proposta de redução de acréscimo, isso deve ser prontamente negado pelo síndico. Ou seja, o síndico nem deve ouvir esse tipo de proposta, pessoal. A lei não autoriza o síndico a perdoar qualquer tipo de encargo de inadimplente. E se o síndico fizer, deve ser responsabilizado a ressarcir o condomínio do total que ele deixou receber. Nesse caso, se o síndico tiver dispensado sem autorização da Assembleia, minha recomendação é para que os condôminos convoquem o AGE para anular a dispensa concedida pelo síndico e, na mesma AGE, destituam o síndico do seu mandato exatamente pelo descumprimento das suas obrigações. Isso por força do artigo 1349 do Código Civil, que prevê a destituição do síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Por fim, uma sugestão aos síndicos: em vez de se desgastarem com essas cobranças, peçam a autorização da Assembleia para a contratação de uma empresa de cobrança e, se possível, de uma garantidora de taxas condominiais. Assim, sempre que algum condômino ficar inadimplente, esse será um problema que uma empresa ou um advogado irá tratar. Aí você, síndico, pode simplesmente dizer: olha, essas questões de cobrança não estão comigo. Quem resolve isso é a empresa X ou o advogado Y. Isso porque a Assembleia assim determinou. Para terminar, se você precisa organizar o seu condomínio, comenta aqui, quero que eu envie o acesso para você. Forte abraço e até a próxima.